Olá a todos. Estou aqui hoje para dar boas-vindas ao Sean Cheng, que é o líder de renda fixa do Ping An, tá? Que é um gestor de ativos da China. Tá? Eles são a maior empresa de seguros do mundo e é um gestor de ativos importantíssimo no mundo, tá bom? E Sean, é muito bom ter você com a gente aqui hoje. Nos conte um pouco sobre o que você quer abordar hoje e como que você vê, né, como os pontos de desenvolvimento no mercado que todos precisam saber. Bom, eu acho que a mensagem que nós temos hoje ela é muito importante porque, como todos sabemos, iniciativas verdes estão se tornando uma parte importante dos nossos investimentos, da nossa vida cotidiana. Portanto, precisamos ter foco nesses aspectos. E eu acho que proteções verdes e ambientais vão se tornar algo não só básico, né, para essa parte aqui do mundo, como também mundialmente. Portanto, eu recomendo que todos aumentem seu nível de conscientização sobre o meio ambiente e o que nós vamos discutir hoje enfim, com as possibilidades de ter, né, essas visões, esses insights aqui. Bom, certo. Como parte dessa conferência, precisamos agradecer vocês, inclusive, por serem um dos patrocinadores, né, da nossa conferência esse ano de 2021. Nos diga um pouco sobre o porquê e como, né, vocês estão engajando globalmente. Bom, primeiramente, precisamos enfatizar que a Ping An é uma das empresas líderes, tá, no campo de seguros e financeiro. Nós somos também um dos pioneiros nesse tipo de investimento e também percebemos que nós temos as iniciativas climáticas para 2060, como também, né, o Acordo de Paris, de como que nós vamos proteger o meio ambiente. A Ping An realmente está comprometida com essas metas. Compartilhamos esses processos dentro do nosso grupo para dentro da China, em Hong Kong, dentro do processo, como também o nosso ativo de fundos. Bom, mais uma vez aqui, eu vou compartilhar a nossa filosofia de como que isso está e faz parte das nossas estratégias em Hong Kong, como que isso faz parte das nossas iniciativas, como que isso nos dá um impacto aqui, né, na China e globalmente. Nos diga um pouco sobre, né, essa filosofia, essa abordagem. Fale um pouco mais. Bom, eu diria que inicialmente os investidores se preocupariam de quanto que essas estratégias realmente vão poder ajudá-los a gerar renda, retornos, mas hoje em dia outros fatores que precisamos considerar são o volume do impacto quando falamos, por exemplo, dessas reduções de carbono, né? Quando e como elas se aplicam para esses processos de investimento e o quanto de verde nós vamos compartilhar com o nosso investimento. Eu acho que o que as pessoas precisam reconhecer é que sim, o retorno, o risco, obviamente são importantes, mas precisamos também ajustar o quanto de verde que a gente consegue, de fato, proteger, né? E o quanto do meio ambiente conseguimos proteger. E essas estratégias estão implementadas desde 2019 e durante esses últimos 18 meses tivemos êxito em onde tivemos essas respostas e tivemos a felicidade esse ano de ganhar um prêmio, né, na mídia bastante reconhecida e é uma indústria reconhecida que aborda, né, esses processos de investimento para, de fato, poder reconhecer aqui na China, aqui na Ásia e, bom, tenho certeza que há investidores que têm essas preocupações, né? Se a China vai aplicar as taxonomias semelhantes às taxonomias da Europa e de outros mercados principais. E durante um ano de desenvolvimento, os formuladores de políticas na China realmente revindaram vários esforços para alinhar, né, a nossa posição com a europeia e também dos outros mercados principais.
apesar de o mercado ainda, em geral, né, a população, digamos assim, não é tão grande como a da União Europeia, mas essas áreas de financiamento aqui, pelo menos do lado da China, têm aumentado muito nos últimos 3 anos das políticas e regras têm realmente dado muito apoio, organizações dentro da China, os formuladores de políticas, eles têm tido muito apoio para todas essas iniciativas e tenho certeza que, com relação ao Paris, né, ao Acordo de Paris, a China também vai poder atingir aqueles objetivos dentro, né, desses 20 anos. E eu acredito que isso é um sinal muito motivador, realmente, né, dentro dessa área, e como que nós podemos esperar com relação à China. E sim, né, o presidente Xi Jinping fez o seu anúncio de 2060, né, de neutralidade de carbono. Então, realmente é uma meta extremamente ambiciosa, né? E claro, medidas regulatórias serão necessárias. E aqui, só para os nossos ouvintes saberem, a gente trabalha com a Pinan, tá, da China já há um tempo, fornecendo dados com relação a títulos no mercado chinês que também supririam, né, esses critérios nacionais como um conjunto de dados. Eu acho que o nosso amigo Sean, né, pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas o governo chinês tem se direcionado para uma maior integração nos mercados globais, como também se comprometendo com mais medidas anti-CO2, CO2, perdão, no mercado da China e, claro, né, aqueles programas para comércio de carbono. E mais tarde, na quinta-feira, nós vamos ouvir sobre a taxonomia de base comum que apoiamos, né, por meio da União, Comissão Europeia e a China, e essa taxonomia vai ter a sua versão preliminar publicada em setembro. Então, isso está ocorrendo, né, digamos assim, essa harmonização quase. E, né, Sean, esse mercado vai crescer o quê? Eu acho que é 8% na China esse ano, o que, obviamente, deve tornar o seu trabalho mais fácil, pelo menos no universo tão grande, para você lidar com esses investimentos, e isso é verdade. E o que que os investidores com quem você fala dizem? Quanto que eles entendem realmente desse assunto? Qual que é a demanda deles? Bom, olha, é um momento extremamente entusiasmante na China, e eu diria também no mercado, para que eles deem, digamos assim, aquele teu apoio. Então, temos o setor energético, hídrico, né, de transporte, enfim, todos estão lá. E esse mercado, eu diria que excede até, né, os títulos tradicionais chineses, e o mercado se diversificou muito e os investidores realmente conseguem ter bastante escolha no seu escopo de investimento. E para esses investidores, eu acho que se eles ainda não exploraram o mercado de títulos chinês, esse mercado verde vai ser ainda mais interessante, pois eu acho que, né, os grandes mercados, como a própria Europa, já investiram muito, e isso é sim um mercado novo, tá? E é algo extremamente bacana, não só, né, desses impactos no mercado vão poder ajudar a China com relação, né, ao meio ambiente, questões verdes, mas também em termos de oportunidades de investimento, isso é uma forma muito significativa de ajudar os investidores globais a diversificarem as suas carteiras. E eu acho que estamos falando de um mercado de mais de 15 trilhões, né, de dólares, e esse componente está crescendo cada vez mais rápida, e os investidores estão podendo, né, fazer a due diligência mais rápido, e com isso eles conseguem aplicar isso dentro da sua carteira, conseguindo reduzir os riscos e, claro, né, conseguindo evitar o greenwashing, né, aquela maquiagem verde. Eu acho que isso é muito importante, né, fazer a gestão, né, desse risco do greenwashing, mas também o risco do retorno, pois o que nós temos visto no mercado global é que os títulos verdes têm um desempenho melhor nos mercados secundários do que o concorrente deles, né, do título convencional, né, aqueles títulos de bom, enfim, devido a algumas características. Ou seja, é realmente um veículo de retenção de valor bem interessante. Você acha que o nível de entendimento de demanda dos investidores é semelhante em todas as regiões? Porque vocês têm clientes em todas as partes do mundo, ou você vê alguma diferença, né, dependendo do cliente? Pergunta interessante. Bom, nos últimos 2 anos, investidores asiáticos têm sido um pouco mais lentos, porque a taxonomia
europeia, que já é aplicada há bastante tempo, e aqui na Ásia levou um pouco mais de tempo, mas o ritmo meio que aumentou nos últimos 12 meses, ou seja, né, bem rápido, né, como a gente escreveu, os investidores em Hong Kong, como aquelas organizações e órgãos, né, de fiscalização, eles têm, se eu puder, por exemplo, dar um exemplo, a Bolsa de Valores de Hong Kong tem aplicado, tá, o padrão de divulgar informações com relação aos dados ASG, né, nas empresas listadas na Bolsa desde 2016. E aí, claro, você pode fazer a due diligence nessas empresas para que você possa, então, passar pelos processos transicionais, e aí nós temos esses grandes impactos que também, né, nos leva a uma mudança de comportamento para a aplicação desses padrões verdes. Então, nessa parte da região, eu diria que estamos vendo muitas mudanças, as políticas são muito apoiadoras e temos novos nomes aqui na região que puderam apoiar esse mercado para que ele continue a crescer. Então, a sustentabilidade também se aplica aqui e fomenta todo um espectro para que as pessoas possam realmente levar isso em consideração, né, no seu investimento. Qual seria o seu conselho para as pessoas identificarem as oportunidades? O que você diz para as pessoas, né, quando eles fazem essa pergunta para você? Bom, quando a gente se refere a algumas das nossas estratégias em 2020, esse mercado novo, na verdade, começou a prestar atenção, né, nessas IPOs novas, né, ou seja, esses novos emissores, alguns deles a gente não conhecia, alguns, né, enfim, começaram e tinham uns prêmios realmente muito altos que os investidores poderiam pagar, não só para poder suprir as exigências, mas para poderem também catalisar, digamos assim, esses prêmios adicionais para ter, né, aquela geração solar alfa. E isso tem sido algo extremamente entusiasmante. E, na média, quando a gente se refere a títulos de investimento, estamos falando de provavelmente um spread de 200, isso com tesouros comparáveis, mas de vez em quando a gente consegue identificar 30 a 50 pontos de prêmio em valor intrínsecos nesses títulos verdes aqui, né, na China, na região da Ásia. E isso é muito bom, essas estratégias. Sim, sim. Então, o padrão, né, e essas fontes alfas adicionais que nós podemos gerar, isso comprovou, né, o nosso histórico em 2020 como um exitoso e demonstra que as oportunidades estão aqui e estamos muito animados de poder compartilhar isso com vocês aqui. E essa história é fantástica. Bom, nós vamos falar sobre o crescimento, desenvolvimento. Falamos da questão mais abrangente, né, das metas de 2060 e como estão o impacto nas políticas governamentais da China. Nós estamos em contato com grupos de trabalho em todas as partes do mundo, pensando como que essas estratégias podem ser implementadas, como desenvolvimentos, a ESG, etc. E, bom, eu estava falando com os colegas na China e a gente estava falando que parece que os fatores CO2 estão começando a aparecer, né, em impostos de importação e exportação na China. E o que isso significa com as oportunidades? Você acha que vai ter, né, muito mais para esse setor energético? Você acha que vai ter mais títulos hídricos, por exemplo? Qual setor que você acha que vai ver aparecer mais? Eu diria que são os setores energéticos de aço, tá? Que é o que domina, na verdade, essas áreas verdes, seguidos de edificações, infraestrutura e, por último, mas não menos importante, né? O transporte, como também atividade, sistemas de transporte relacionados à reciclagem, que também cresce rapidamente. Agora, avançando, acredito que veremos que temos mais recursos investidos em, sei lá, formas de reciclar a terra ou projetos de infraestrutura para lidarem, né, obviamente, com, né, esses resíduos que precisam ser descartados. Isso, né, terá um foco, como também o gasto fiscal dos países e cidades
que vão se aplicar dentro desses sistemas de reciclagem, que de fato vai ser interessante ver e vai crescer muito, pelo menos em relação à energia e outras fontes, como, né, questões de abastecimento de água e serviços parecidos. Eu acho que o governo está colocando muita atenção para os investidores, por quê? Porque eles ficaram para trás nesses últimos 2 anos, mas eu tenho certeza que os governos vão ter mais iniciativas e vão também se atualizar e chegar no mesmo nível do setor privado para que, né, teremos a participação, né, de parcerias públicas e privadas, né, as famosas PPPs, e esses incentivos também apoiarão, enfim, essas iniciativas nessa indústria. E eu acho que com isso, né, o setor privado vai poder alcançar esse desenvolvimento. Eu diria que o mercado anteriormente focava muito a sua atenção naquela parte de hardware, né, ou seja, pensando como que eles poderiam construir o sistema para atingir aqueles objetivos de redução de carbono, mas eu acho que essa transição para o verde, mais uma das áreas importantes também, por exemplo, né, a gente tem aqueles combos energéticos tradicionais que não poderiam simplesmente é, desligar e parar de utilizar aquele equipamento deles, mas o governo agora tem iniciativas e políticas tá implementadas para que essas empresas consigam ver como que eles conseguem transformar a sua geração energética para ser mais focada na sustentabilidade. E temos outros aspectos também que esperamos agora para 2022, né, e além, que serão também implantados, pois os formuladores de política, eles não tinham esse apoio anteriormente, pois, por exemplo, aqui em Hong Kong, essas empresas energéticas, né, de geração de energia, os três principais, a gente fez uma revisão do desempenho deles e eles ainda estão um pouco atrás quando comparamos com outras grandes cidades como Singapura, né, outras partes do mundo como a Europa, ou até os próprios Estados Unidos. Portanto, eu acredito que o governo de Hong Kong ele está oferecendo maior apoio político para transformar alguns desses processos, levando eles para, obviamente, um processo com uma pegada de carbono menor, né? E mais. E agora também, com relação a esse processo de transição, a gente tem uma questão de relatório de auditoria também, e nesse momento, tá? Aqui podemos utilizar Hong Kong como exemplo. A Bolsa de Valores de Hong Kong levaria essas iniciativas, pelo menos para essas empresas listadas, né, na Bolsa, mas e empresas particulares, né, e de Estado que não têm ações na Bolsa, eles vão atingir, suprir essas exigências? Como que, né, emissores de títulos teriam que seguir isso e poder, então, aplicar esses padrões, né, quando eles fazem financiamento, como eles também fazem, né, esse levantamento de capital. Então, com relação a aspectos jurídicos, essas exposições, digamos assim, e toda essa formulação de política será tipo a terceira linha do crescimento de iniciativa para dar apoio a esse ecossistema que terá que ser sustentado. Então, são essas três grandes áreas que nós vamos ver a partir de 2022, tá? Com, enfim, essa possibilidade, e com isso poderão prestar mais atenção para essas três áreas, achando ideias interessantes não só para o investimento, mas também, né, a questão da taxonomia na China e na região da Ásia. Então temos muito trabalho regulatório sendo feito, que vai simplesmente dar mais um boom, né? Sim, sim, concordo. Realmente é um momento muito interessante para a gente estar. E eu estou realmente muito animado de ter você com a gente hoje aqui, tá, Sean? E realmente, muito obrigado a Pinhan, né, da China Asset Management, né, gestão de ativos da China, o trabalho que vocês estão fazendo, pois isso está, né, oferecendo uma maior disponibilização desses fatos para os investidores. É uma grande mudança no nosso sistema. E, Sean, alguma última palavra? Um último comentário? Bom, a China é um dos grandes líderes verdes e nós, como parte do governo, Hong Kong também vai tentar liderar, né, obviamente, essas iniciativas. E eu acho que se a gente conseguir focar nessas três áreas de aspectos, eu acredito que os investidores, como também a comunidade verde, vão achar ideias muito interessantes, né, a partir de 2022. Muito obrigado
Muito obrigado e não vejo a hora de continuarmos essa conversa. Tem muita coisa acontecendo e ainda temos muito trabalho a ser feito para que tudo realmente vire realidade. Muito obrigado,